Horário de Brasília, 8 horas 14 minutos. Avança no Congresso Nacional a discussão sobre o projeto de lei de abandono afetivo de pais e filhos. Mas a questão é polêmica e divide a opinião de especialistas. O projeto de lei de autoria do deputado Carlos Bezerra estabelece indenização por dano moral aos pais que abandonarem afetivamente os filhos e também impõe aos filhos o pagamento de indenização pelo abandono afetivo de pais idosos. O texto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para em seguida ser apreciado pelo Senado Federal. A proposta altera o Código Civil e o Estatuto do Idoso, mas causa polêmica. Ela divide a opinião dos especialistas sobre os limites do Estado na vida privada e também em relação aos benefícios reais que possa trazer. Questiona-se até que ponto uma lei pode melhorar a relação entre pessoas da mesma família. E ainda existe a preocupação de que ocorram muitos pedidos de indenização. Bom dia. Sobre o projeto de lei que indeniza pais e filhos por abandono afetivo, vamos conversar com o professor de Direito da Universidade de Brasília, Frederico Viegas, e com a deputada Jo Moraes, relatora da proposta na Comissão de Seguridade Social e Família. Bom dia, deputada. Vou começar com a deputada. Deputada, indenizar pais ou filhos vai reparar o dano pelo abandono afetivo? É preciso compreender que este projeto surge para responder a um fenômeno que se transformou em uma crise social, para não dizer uma crise humana. Existem crianças que estão sendo abandonadas às centenas, existem pais que estão sendo abandonados também. E é preciso que a sociedade dê uma resposta. Indenizar é a solução? É evidente que indenizar é uma atitude pedagógica que o Estado cria para que as famílias possam introduzir valores humanos, valores de solidariedade. Nós não temos condições de fazer cada vez mais que a crise social, a crise de valores, os litígios, os conflitos se repitam e o Estado não faça nada. Isso criaria despesas maiores ainda para que o Estado possa cobrir essa crise social que existe. Vou perguntar aqui para o professor Frederico. Professor, o Estado deve ter um limite de interferência na vida afetiva das famílias? Sim, o Estado deve ter um limite e não é através de uma lei que o Estado vai conseguir entrar na casa de alguém e muito menos sancionando as pessoas, até mesmo pecuniariamente, que essa pedagogia da pena, para esse caso, não é aplicável. Mas você não acredita que é preciso fazer alguma coisa para se deflagrar essa crise familiar, dita pela deputada Jo Moraes, que está estabelecida no Brasil? Eu não acho que haja uma crise na família. Existem modulações e a família ela vem sempre se reinventando e renovando. Agora, é tarefa do Estado dotar das coisas essenciais da família, a base da família. Saúde, educação, lazer, moradia, que nada disso a gente tem no país. Sobre a constitucionalidade desse projeto, ele pode passar sem problema? Olha, eu acho que ele é de constitucionalidade duvidosa. Teria que analisar o texto no final produzido, para ver se realmente ele vai ou não vai contra a Constituição. Deputada, há essa dúvida sobre se o Estado pode realmente interferir na vida afetiva das famílias. A senhora acredita que o projeto passa pelo ponto de vista legal? Não é o exemplo de que o Estado intervém em situações de conflito na família, é a Lei Maria da Penha. Antigamente nós tínhamos essa ideia, em briga de marido e mulher, o Estado não põe a colher. O fenômeno da violência doméstica e sexual contra as mulheres chegou a um patamar de tamanha dimensão que foi preciso. A Lei Maria da Penha é uma das leis que efetivamente pegaram na sociedade, é uma das leis que pegou, e que nós temos certeza de que ela está introduzindo elementos novos de valorização da mulher e de inibição dessa violência tão cotidiana. Agora, a aprovação desse projeto não pode provocar uma enxurrada de pedidos de indenização na Justiça? Eu não acredito. Nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm dificuldade de compreender a sua própria cidadania. Para a realização desse projeto é preciso provar a materialidade. Recentemente, nesses últimos 2 meses, só em Minas Gerais, 4 mulheres abandonaram seus filhos. A última foi jogando o seu recém-nascido numa lata de lixo. Essas crianças, elas não têm condições de fazer em enxurrada ações que possam efetivamente comprometer os recursos. Professor, uma lei, então, não pode melhorar essas situações? Não pode melhorar a relação na família? Eu acredito que não, Como a deputada estava falando, olha, se a pessoa tem uma necessidade de um apoio psicológico para o nascimento do recém-nascido, para que não jogue ele na lata de lixo, então o Estado tem que atuar através da assistência social, um assistente social, um psicólogo, para que isso não aconteça.
Tá? Não é depois que ela já jogou, abandonou a criança, não, agora a senhora vai ser multada porque fez isso. Tá? Eu acho que está equivocado. Ok, gente, o assunto é muito polêmico, realmente a discussão continua. O projeto está sendo avaliado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovado, pode seguir direto para a avaliação do Senado Federal, porque tramita em caráter conclusivo. Eu agradeço a participação do professor Frederico Viegas, da deputada Geo Moraes, deputada. Obrigada pela participação de vocês. Voltamos ao estúdio do Repórter Brasil. Ok, Luana, muito obrigada.